Oi, gente! Vamos então voltar a falar sobre termoquímica, que é a parte da química que estuda a quantidade de calor ou energia envolvida nas reações químicas e nas mudanças de estado físico. Eu sugiro então que, para relembrar, vocês assistam novamente à última aula sobre termoquímica. O que a gente viu nessa aula, entre outras coisas, são os processos endotérmicos e exotérmicos, onde os exotérmicos são os que liberam calor para o ambiente, como por exemplo a queima de uma vela, e os endotérmicos são os que absorvem calor para dentro do sistema, como por exemplo o cozimento de alimentos. E nós vimos também que em um gráfico onde a energia armazenada está aqui no eixo Y, quando nós temos reagentes com mais energia armazenada gerando produtos de menor energia armazenada, aqui nós vamos ter uma liberação de energia. E essa liberação de energia aqui representa então um processo exotérmico. E quando a gente compara então produtos de menor energia que vão levar a reagentes de maior energia, nós temos então aqui uma reação endotérmica, porque os reagentes acabaram ficando com mais energia, né? Eles receberam. Então, por isso que aqui os reagentes ficaram com mais energia. E nós ficamos com 2 exercícios para serem resolvidos. O primeiro, considere o esquema a seguir, no qual estão demonstradas mudanças de estado físico de uma substância. Dê o nome de cada mudança de estado e identifique os processos endotérmicos. Isso aqui vocês conseguiam responder utilizando esta figura aqui. Então, do estado sólido para o líquido é uma fusão, do líquido para o gasoso é uma vaporização, do gasoso para o líquido, liquefação, do líquido para o sólido, solidificação, então do sólido para o gasoso é a sublimação. E os processos endotérmicos são aqueles que absorvem energia, eles absorvem para poder ocorrer. Então, para passar, vamos pegar por exemplo a água, do estado sólido para o líquido, vai precisar absorver energia, né? Então aqui é um processo endotérmico, a mesma coisa do líquido para o gasoso também é endotérmico, e do sólido diretamente para o gasoso é um processo endotérmico. Os 3 absorvem energia para acontecer. E considere os processos a seguir. 1. Queima do carvão. 2. Fusão do gelo a temperatura de 25 graus Celsius. E 3. Combustão da madeira. Aqui é para a gente ver qual é exotérmico e qual que é endotérmico. A queima do carvão está liberando calor, liberando energia. Esse é um processo exotérmico. Fusão do gelo é quando o gelo está derretendo. Então, para ele passar do estado sólido para o líquido, ele absorve calor. Vai ser um processo endotérmico. E aqui, a combustão da madeira também libera calor, libera energia. É um processo exotérmico, assim como toda combustão é um processo exotérmico. Então, a alternativa que mais se enquadra é a última. Apenas o segundo é endotérmico, porque esses 2 são exotérmicos. Vamos continuar então. A gente já viu que existe então uma diferença de energia nas reações endotérmicas ou exotérmicas. Então, quando a gente tem uma diminuição, a gente viu que é exotérmica. Quando tem um aumento, é endotérmica. Mas agora a gente não vai falar só em termos de energia. Agora a gente já pode chamar isso de entalpia. Vamos então aprofundar um pouco mais. Entalpia de reação é a energia absorvida ou liberada numa reação quando reagentes e produtos são comparados sob a mesma pressão. É representado pelo símbolo H. Então agora a gente vai falar em termos de entalpia. Só que na química a gente está mais interessado na variação de entalpia, ΔH. Delta representa então variação. E entalpia a gente acabou de ver que o símbolo é H. Então, na química nós estamos mais interessados na variação de entalpia em uma reação. E essa variação corresponde à diferença entre as entalpias dos produtos e dos reagentes e vai determinar se a reação ocorre com liberação ou absorção de calor. E é representado pelo símbolo ΔH. E geralmente ΔH é expresso em quilocalorias ou
kJ. E o que está escrito aqui, a gente pode representar ou em equação ou em diagrama. Aqui em equação nós temos que ΔH vai ser o HP menos HR. O que quer dizer isso? A variação de entalpia vai ser igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. E aqui no diagrama nós temos a entalpia no eixo Y e o caminho da reação, o curso da reação no eixo X. Então aqui, por exemplo, nós temos a entalpia dos reagentes e aqui nós temos a entalpia dos produtos. Aqui a gente já consegue ver que se os reagentes estão com uma entalpia maior do que o dos produtos, então foi um processo exotérmico. Mas aqui então vamos ver com exemplos. Aqui o exemplo, na verdade, de uma reação genérica. A forma B mais calor. Aqui A são os produtos, não, A são os reagentes e B são os produtos. E a gente já vê aqui, ó, se o calor está nos produtos, é porque liberou calor, porque sobrou calor, né? Foi para o ambiente. Então aqui representado A, os reagentes, e B, os produtos, e aqui, ó, o calor saindo, né? Liberação de calor. E se nós temos a liberação de calor, é um processo exotérmico e o ΔH, a variação de entalpia, vai ser negativo. E aqui ao contrário, nós temos A mais calor, forma B. Então os reagentes vão absorver calor para conseguir levar a formação dos produtos. Aqui nós temos então os reagentes com uma entalpia menor, levando aos produtos com uma entalpia maior, e o calor sendo absorvido. E nós vamos ter uma variação de entalpia maior que zero. O processo vai ser endotérmico. Lendo aqui embaixo, os produtos B possuem entalpia H menor que os reagentes A. Assim, a variação de entalpia, ΔH, será negativa, ΔH menor que zero. E a reação ocorrerá com liberação de calor, sendo chamada de exotérmica. E aqui ocorre o inverso. Os produtos B possuem maior conteúdo calorífico que os reagentes A. Logo, o processo ocorrerá com absorção de calor, ΔH maior que zero, né? Variação de entalpia maior que zero, sendo chamado de endotérmico. E um processo interessante, gente, curioso, é a ebulição da água, por exemplo. Aqui, não importa quanto calor que a gente vai fornecer para essa água, quando ela estiver entrando em ebulição, quando ela estiver em ebulição, a temperatura vai se manter constante, a 100 graus Celsius. Por quê? Toda a temperatura que a gente estiver fornecendo para essa água vai ser utilizada para romper essa interação da água com a água, para que ela possa passar do estado líquido para o gasoso. Só que ocorre então uma variação de entalpia nesse processo. A água do estado líquido, ela vai precisar absorver energia para passar para o estado gasoso. Num ΔH maior que zero, um processo endotérmico. Então aqui escrito. No decorrer do processo, observa-se temperatura constante, 100 graus Celsius ao nível do mar, mesmo com fornecimento de energia. Durante a ebulição, a energia fornecida reduz as interações intermoleculares presentes no líquido, originando o gás, que tem maior entalpia, H. Sendo assim, há variação de entalpia, ΔH, no processo de transformação do estado líquido para o gasoso. Essa variação é chamada de entalpia de vaporização. A temperatura se mantém constante, pois a energia que seria utilizada para aumentar a temperatura é usada no rompimento das ligações intermoleculares. E a mudança de estado da água de líquido para gasoso pode ser representada pela seguinte equação. Água líquida mais energia forma água gasosa. Então, aqui L vem de líquido, né? Água no estado líquido, e G de gasoso, água no estado gasoso. E também podemos representar, além da equação, em forma de diagrama. Então, aqui a água no estado líquido vai ter um valor de entalpia menor
que é a água no estado gasoso. E a gente vê que aqui, para passar do líquido para o gasoso, vai então absorver energia num processo endotérmico e o ΔH vai ser maior que zero, né? Variação de entalpia maior que zero. Então, escrito, a expressão ΔH maior que zero significa que a entalpia dos produtos, água líquida, é maior que a dos reagentes, água gasosa. E assim, ΔH maior que zero indica processos endotérmicos. E ao contrário, então, o ΔH menor que zero, a variação de entalpia menor que zero, significa processos exotérmicos. Para qualquer substância, as mudanças de estado físico podem ser representadas por meio de diagramas de entalpia. Só que para cada uma delas, a variação de entalpia vai ser específica. Por exemplo, aqui em processos endotérmicos. Tanto na fusão, aqui do sólido para o líquido, como na vaporização do líquido para o gasoso, a entalpia da substância aumenta, caracterizando processos endotérmicos. Aqui a imagem A representa o diagrama genérico de entalpia dessas mudanças de estado. Então, de sólido para o líquido, aqui nós vamos ter um ΔH positivo, e do líquido para o gasoso vamos ter outro valor de ΔH positivo. E, por sua vez, a representação da sublimação, que é a passagem direta do estado sólido para o gasoso, é um diagrama com apenas 2 patamares e um único valor de ΔH. Aqui, imagem B. Porque vai passar direto do sólido para o gasoso, somente um valor de ΔH, que também é positivo, porque também é endotérmico. E aqui, ao contrário, os processos exotérmicos. A condensação, né, e a solidificação caracterizam os processos exotérmicos de mudança de estado físico. Aqui, de novo, nós vamos ter o diagrama genérico, que passa do estado gasoso para o líquido, liberando energia, ΔH menor que zero, e do líquido para o sólido, ΔH menor que zero. E do mesmo modo, o diagrama de entalpia da sublimação também possui apenas 2 patamares e um único valor de ΔH. E esse ΔH negativo, porque é um processo exotérmico. Aqui, por exemplo, a água do estado gasoso vai liberar energia para passar da água para o estado sólido. E agora a gente vai falar das equações termoquímicas. As equações termoquímicas são uma forma de representar os aspectos quantitativos e qualitativos das reações químicas ou processos físicos que envolvem trocas de calor. Em uma equação termoquímica, a gente tem que indicar alguns aspectos. 1. Substâncias que reagem do lado esquerdo da seta e substâncias que são produzidas do lado direito da seta. E cada substância deve vir acompanhada do seu respectivo coeficiente estequiométrico. Aqui, que indica a quantidade de matéria, isto é, o número de mols de reagentes e produtos. Isso significa que a equação deve estar devidamente balanceada. O que quer dizer que ela está balanceada? Aqui, por exemplo, vamos ver essa reação. 2 moléculas de sódio sólido mais 2 moléculas de água líquida vão formar 2 moléculas de hidróxido de sódio mais H2 gasoso. Balanceado quer dizer o quê? Aqui, Na, que é o sódio, tem 2 sódios desse lado da seta. Desse outro lado da seta aqui, também tem 2 sódio. Então, tá certo. Hidrogênio, 2 vezes 2, 4. 4 hidrogênios aqui. Desse lado aqui tem 2 hidrogênios aqui, mais esses 2, 4 também. E o oxigênio, aqui tem 2 oxigênios e aqui também tem 2 oxigênios. Se vocês não lembram mais esse tipo de representação aqui, então eu sugiro, para relembrar esse tipo de conteúdo sobre equações químicas e balanceamento de reação, assistir vídeos sobre equações químicas. Vai ser bem interessante para refrescar a memória. Mas então, continuando diretamente nas equações termoquímicas, outra coisa que elas precisam apresentar, a equação termoquímica deve apresentar a quantidade de calor que foi perdida ou absorvida. Então, esse calor de reação é indicado pela variação de entalpia, ΔH.
Os valores das variações de entalpia são exclusivos para cada reação e costumam ser determinados experimentalmente. Podemos dizer que esse é o aspecto mais importante que deve aparecer numa equação termoquímica, que vão ficar com o seguinte esquema: reagentes formam produtos e ΔH é igual a energia. Um valor que vai estar aqui, né? Como, por exemplo, aqui os reagentes θ produtos e aqui um valor de ΔH. Então, um exemplo. Para que 1 mol de água sólida sofra fusão, ou seja, passe do estado sólido para o líquido, é preciso que ela absorva 7,3 kJ, que poderia ser expresso assim: água sólida mais 7,3 kJ formam água líquida. Mas a equação termoquímica desse processo ela é expressa assim: água sólida forma água líquida, variação de entalpia é igual a 7,3 kJ por mol positivo. E o processo contrário, que é a solidificação, né, passagem da água líquida para o estado sólido, ocorre com a liberação dessa mesma quantidade de energia. E vai ser descrito assim: água líquida forma água sólida, com a variação de entalpia igual a menos 7,3 kJ por mol. Observando isso aqui, gente, a gente vai ter 3 aspectos importantes que precisamos falar sobre as equações termoquímicas. Que se o valor da variação de entalpia é maior que zero, positivo, a reação é endotérmica, ou seja, ocorre com absorção de calor, o que a gente recém viu, né? Mas se o valor da variação de entalpia é negativo, ΔH menor que zero, a reação é exotérmica, ou seja, ocorre com liberação de calor. Então aqui, água de sólida para água líquida, nós vamos ter um processo endotérmico, porque o ΔH é maior que zero. E aqui, água líquida para água sólida, nós vamos ter um processo exotérmico, porque o ΔH é menor que zero. E quando escrevemos uma equação termoquímica, precisamos indicar a fase de agregação ou estado físico que se encontram as substâncias participantes da reação. Isso vai ser indicado pelos seguintes símbolos que aparecem do lado direito da substância: S para sólido, V para vapor, L para líquido, AQ para solução aquosa, G para gasoso e alguns outros que aparecem. Isso é muito importante porque, se a gente não colocasse isso daqui, a gente ia ter que água forma água e vamos ter um valor de entalpia. Só que a gente não ia estar sabendo se que é da sólida para líquida, vai que era da líquida para gasosa. A gente precisa identificar qual que é o estado dela. Mesma coisa aqui, água para água formaria um ΔH negativo. A gente não tem certeza qual é o estado que está passando para qual. Então, por isso que é importante ter a indicação de qual que é o estado físico. E se invertermos a equação, precisamos inverter também o sinal da variação de entalpia. Então, se de sólido para líquido nós vamos ter um valor positivo de entalpia, se a gente inverter isso de líquido para sólido, a gente também inverte o sinal. Vai ter um sinal negativo de valor. E visto que o ΔH, variação de entalpia, varia em função da temperatura e da pressão, é preciso também indicar em quais condições a reação ocorreu. Só que se não tiver indicado isso, então é porque os valores foram medidos nas condições padrão, que é 25 graus Celsius, a pressão de 1 atmosfera. E se aumentarmos ou diminuirmos a quantidade de matéria, mol, dos reagentes, isso vai afetar proporcionalmente a quantidade de matéria dos produtos formados e também a quantidade de energia que foi liberada ou absorvida na reação, ou seja, o valor de ΔH, variação de entalpia. Isso acaba que é lógico, se a gente tem uma quantidade X e temos um ΔHx, por exemplo, quando a gente dobrar a quantidade de matéria, a gente pode acabar dobrando a quantidade de ΔH. E quando todos os participantes de uma reação estão no estado padrão, ou seja, na forma mais estável a 1 atmosfera e a 21 graus Celsius, a variação de entalpia é indicada por ΔH0, variação de entalpia padrão. Gente, é isso. Qualquer coisa, assistam o vídeo mais uma vez para entender bem o conteúdo, façam anotações para poder também resolver esses 2 exercícios aqui. Então, gente, fiquem bem e até a próxima!